Bom, olá pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa aula pré-prova. E daí eu vou fazer uma revisão rápida aí do que a gente viu até aqui, né? A gente teve uma sequência aí de aulas de sequências de séries, de testes de convergência e divergência, de quando uma série converge, quando uma sequência converge ou diverge, quando uma série converge ou diverge. Além da última aula também, a gente viu séries, né, de potência, representação de uma função como série de potência, série de Taylor, série de Maclaurin. Então vamos fazer uma retrospectiva aí pré-prova, tá? E se houver alguma dúvida antes da prova, para a gente estar tirando as dúvidas aí, tá? Então vou apresentar aqui e a gente vai começar lá pela nossa primeira aula. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos relembrar então a nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula falou sobre sequências numéricas. Deixa eu voltar aqui, tá? A gente começou falando da importância das sequências, a gente viu aí os tipos de progressões, que são exemplos de sequências, até mesmo a gente viu depois aí durante o nosso curso até aqui nesse primeiro módulo, séries geométricas, né? A gente viu que a sequência é uma função que tem domínio dos números naturais. A gente viu alguns exemplos, tá? De sequências e a gente viu que o domínio é discreto das sequências, né? Porque a função é de ponto a ponto, tá? Lembra, a gente viu esse gráfico aqui, ó, que, deixa eu abrir o ponteiro do mouse aqui, que me falou aí da diferença de uma sequência e de uma função que tem um domínio diferente do domínio das sequências, né? E aí, como a gente definiu que sequência era uma função, a gente pôde falar a respeito de limites, quando cresce, quando decresce, assim como a gente fala quando é função. Então, aí a gente viu alguns exemplos, ó, lembrar que a gente viu esse n mais 1, a gente escreveu o gráfico ponto a ponto, ó, 1 mais 1 é 2, e assim sucessivamente, ó, de 1 até infinito, a gente teve vários pontos, tá, de uma função, exemplo de uma função que cresce, das funções que oscilam, depois a gente usou isso lá para funções para séries alternadas, né? E aí a gente viu aí, ó, quando ela está convergindo para algum valor, ó, sequências do tipo n dividido por n mais 1, né? E quando a gente viu aí, analisou ponto a ponto, a gente viu que estava convergindo para o valor 1, para um limite, certo? E daí a gente definiu quando que uma sequência convergia e quando divergia, né? A gente viu que se o limite de n indo para o infinito da minha sequência, né? O enésimo termo que a gente tira lá da sequência existir e for um número, tá? Então, ele converge. Se não fosse um número, ele ia divergir, tá? E daí a gente definiu isso matematicamente, né? Formalmente. Bom, em seguida a gente foi para os exemplos, né? Vamos ver se essa sequência, por exemplo, diverge. Como que eu fiz? Limite de n indo para o infinito, de n quadrado mais 3n menos 1, dividido por 2n quadrado mais 5, né? Será que tem um limite? Esse limite me dá um valor aqui? Se me der um valor, um número L, então converge. Se me desse alguma coisa do tipo infinito, mais infinito, menos infinito, ia divergir. E a gente resolveu, viu que deu meio, então converge, certo? Aí da mesma forma, vamos calcular isso daqui. A gente fez os cálculos lá, ó, e a gente viu que deu 1, então converge, tá? E daí a gente viu que para sequências, a gente tem as mesmas propriedades que a gente tinha lá, as propriedades de limite de funções, vale também para sequências, né? Se estende aqui para sequência. Então, o limite da constante é a constante, da constante vezes a sequência é a constante vezes o meu valor do resultado do meu limite, a soma do limite é o limite da soma, a subtração também, tá? A multiplicação aqui também e a divisão também. Veja, aí ele
pediu aí, a gente viu alguns exemplos, se converge ou diverge, tá? Para ver isso intuitivamente, né? Se converge, encontre o limite. Então, se isso aqui existir um limite, esse limite der um valor L, então converge, tá? E daí a gente passou por sequências crescentes e decrescentes, para a gente analisar também, né? A gente viu que ela, que é bem, né, óbvio, assim, de quando cresce e quando decresce intuitivamente, é só eu ver aqui, por exemplo, ó, que essa é decrescente. Por quê? Porque sempre o próximo termo aqui, ó, no denominador, vai ser maior. E quando eu dividir essa fração aqui por um número cada vez maior, ela vai ficar cada vez menor. Então, seria decrescente essa daqui, tá? E daí a gente viu os conceitos de limitada superiormente, limitada inferiormente, tá? E uma sequência limitada, tá? Aí, ó, ele deu uma sequência aí, a n igual a n é limitada inferiormente, mas não superiormente. E depois aí ele deu a sequência n. N sobre n mais 1 é limitada, porque ela tem limite inferior e superior, tá? Então, quando ela é limitada, é que ela tem um limite inferior e superior. E aí a gente teve a propriedade aí, ó, toda sequência monótona limitada é convergente, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Tá? A gente viu sobre sequências, a gente viu quando uma sequência, o que é uma sequência, quando converge, quando diverge e quando eu determino isso, como eu faço isso matematicamente, de maneira simples. Né? Eu tenho uma sequência aí, eu vou trabalhar com o limite dessa sequência, né? E além disso, eu posso classificar sequências como crescentes, decrescentes, né? E aí eu posso estender aí com esses conceitos de limite que a gente usou para calcular, por ser uma função, né? Sequência ser uma função. Bom, da mesma forma, então o resumo da primeira aula é isso. Eu tenho uma sequência, sei que sequência é uma função que tem um domínio discreto, tá? E além disso, eu posso saber se ela tem uma convergência, se ela tem um limite para indo para algum lugar ou não. E eu vejo isso através dos limites, indo para o infinito, tá bom? Então, vamos ver então a nossa aula de séries. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui esse. E vamos abrir aqui a nossa semana 2. E foi quando a gente viu a respeito do abrir aqui, já eu apresento para vocês. Tá? A gente viu, deixa eu iniciar aqui, do slide atual. Apresentar. Sim, a nossa semana 2. O que foi a nossa semana 2? A gente começou a ver sobre séries também, certo? E depois a gente viu sobre os testes, né? A gente viu sobre séries, tá? O que era uma série, tudo mais. E depois, da mesma forma que a gente viu com sequência, a gente viu com séries, tá? Ah, eu acho que eu mudei aqui, peraí. Deixa eu ver um negocinho, aguenta aí. Deixa eu abrir as 3 aulas aqui, faltou um pedacinho da outra. Ocultar. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Foi para outro slide, mas é a partir desse aqui que a gente tem as séries, né? Antes da gente falar dos testes para saber se uma série é ou não convergente, iniciar do slide atual. Peraí que eu já vou mostrar minha tela para vocês. Hoje tem bastante slide aqui para onde tá. Vamos para cá. Vamos parar a apresentação. Deixa eu começar de novo. Semana 1. Aqui, séries. Da mesma forma que a gente viu sequências, a gente viu série, a definição de uma série. A gente começou aí com exemplo, antes da gente falar dos testes para convergência e divergências, no caso de séries, a gente viu a definição de uma série, né? A gente pegou e viu aí, ó, que uma série
é isso daqui. Eu vou ter um somatório, eu vou somar a minha sequência. Antes eu tinha só a sequência, né? E eu analisava se aquela sequência estava indo para algum lugar. Não, eu não estava somando aquela sequência. E as séries, né, é uma soma de sequências. Então, eu tenho aí, ó, vou botar aqui como que eu represento uma série, tá? Desse somatório, tá? Ou desta forma, tá? Então, uma sequência é uma sucessão e uma série é uma soma, foi o que a gente viu. A gente está somando termo a termo, então a gente fala que isso é uma soma, é uma série, tá? E aí a gente viu o que acontece, ó. Tem um padrão, né? E essas somas, essas séries, pode tender para algum lugar, apesar de ser somas infinitas. Igual nesse exemplo aqui, ó, se a gente tem 1 sobre 2n vai fazendo, meio, 1/4, 1/8, a gente tem um padrão e vê e percebe isso intuitivamente, se eu for, né, dividindo cada número e somando, que isso daqui está indo para 1, tá? Além disso, a gente pode considerar em cada série somas parciais. Então, S1, S2, S3, não, S1 é o primeiro termo, S2 é o primeiro mais o segundo, S3 o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, essas são as somas parciais de uma série, beleza? Aí a gente foi ver quando converge e quando diverge, tá? Então, se eu tenho uma série, né, e eu falo que Sn é sua soma parcial, então a sequência vai convergir, né? Se a sequência que eu tiver na minha série, se a sequência que eu tiver aí na minha série somando for convergente e o limite dessa enésima soma parcial aí existir, então ele disse que a minha série também vai ser convergente, vai ser chamada de convergente, tá? E aí, esse S aí, que é das somas parciais, esse resultado, né, que dá essa convergência, é chamada a soma da minha série, tá? Então, se a sequência é divergente, então a série é chamada divergente, tá bom? Ela é divergente quando não é convergente. Então, a soma de uma série é o limite da soma parcial dela, tá? Eu pego aquela soma parcial, aqueles que eu falei para vocês, e aí eu calculo o limite e vejo se ela é, né, convergente ou divergente. Veja, a gente deu um exemplo aí, ó, as somas parciais aí dessa série aí, AN, por exemplo, tá? É o SN de A1, A2, A3, então eu somo A1. Aí o A2 é o quê? Né? A1 mais A2. O A3, A1 mais A2 é igual, e aí sucessivamente, né? E aí o meu AN vai ser isso daqui, tá? Então a gente sabe que o enésimo termo aí, de acordo com eu for somando essa série, vai ser 2n sobre 3n mais 5. Veja, nem sei, às vezes a gente vai ver mais lá na frente que o complicado é achar essa soma dessa série, essa lei de formação, né? Então, logo, a soma da série, ó, como que vai ser? Eu vou calcular a soma daquela série sabendo o enésimo termo. Vou calcular o limite. Então, vou pegar o limite do enésimo termo que eu dei aqui, indo para o infinito. E aí, como eu já sei calcular isso aqui, né? Então, divido tudo por n, daí eu passo o limite em cada termo, tá? Vai sobrar 2/3, bom? E daí a gente viu alguns tipos de série que é as quais a gente vai trabalhar, né? Também nas próximas aulas a gente viu, né? Revisando aí, que a gente trabalha com a série geométrica, com a série harmônica, com a série alternada, com alguns tipos de série. Porque eu posso também depois reduzir, né, as funções lá, quando eu for lá para a minha última aula de séries de potência, eu posso reduzir algumas funções que eu tenho a série geométrica, séries que eu já conheço, que são simples de trabalhar. Então, uma série desse tipo aqui, ó, a R elevado a K, é dito uma série geométrica, tá? Eu tenho uma constante multiplicando aí esse R, e esse R tá, né, é a razão que tá aumentando a minha série ou diminuindo, né? Então, agora aqui, o meu A é 1 e o meu R é 2. Aqui é 3 décimos, o meu A, e a minha razão é 1 décimo, e assim sucessivamente, tá? E aí a gente viu que toda vez que a gente tiver uma série geométrica, a gente sabe exatamente qual é o padrão,
né? A soma dessas séries sempre vai se dar, igual a gente viu em progressões geométricas, por A dividido por 1 menos R. E a gente sempre vai saber quando converge e quando diverge, porque se a minha razão for menor do que 1, vai convergir. Isso em módulo, tá? A minha razão em módulo, positiva. Se a minha razão for maior que igual a 1, então ela vai divergir. Veja, e se eu tenho uma série assim, como que eu sei se ela é convergente ou divergente? Eu vou ter o que o A é 5 e que a minha razão é 1/4. 1/4 é menor ou maior do que 1? É menor do que 1. Então, a minha série geométrica converge e a soma dela é isso daqui. Tá? Além da série geométrica, a gente tem a série harmônica, que a gente demonstrou que ela é convergente, tá? A gente viu as somas parciais dela e viu a demonstração de que, né, em S2 elevado a n vai ser sempre maior do que 1 mais n sobre 2. Então, eu vou ter números aqui que vai crescer mais, oscilando. Então, ele não está indo para lugar nenhum, está indo para o infinito. Então, a série, né, essas somas parciais, vai para o infinito. Então, é divergente, pelo que a gente viu até aqui. Então, é um teorema importante para a gente sempre observar aí, né? Sobre série harmônica, que elas são muito importantes também. E podem ser transformadas depois lá na frente, como a gente vai ver. E como a gente já viu também. Tá? Então, a gente teve alguns resultados provenientes aí, né? Umas propriedades a partir do que a gente estudou. Uma das propriedades foi que se eu tiver uma série convergente, então o limite sempre vai ser igual a 0. Tá? Mas a gente veja, era um C, então a recíproca não era verdadeira. Se eu calcular o limite de uma série e der 0, não significa que ela é convergente, tá? Eu vou ter que fazer um estudo da série. Tá? Veja, a gente foi vendo alguns exemplos, né? Teste da divergência, que foi aqui que a gente passou, ó, se o limite de n não existir, ou se o limite for diferente de 0, então a série é divergente. Esse era o teste da divergência que a gente viu, né, na nossa primeira semana, na nossa segunda aula, tá? Aí a gente viu aí para mostrar que uma série diverge, a gente usava o teste da divergência. Aí a gente calculou o limite da sequência que a gente tinha indo para o infinito. A gente viu que deu diferente de 0. Então, pelo teste da divergência, a gente viu que a série divergia, tá? Acho que alguém entrou na aula, né? Tem alguém aí? Eu entrei aqui, professora. William. Boa tarde. William. Boa tarde, William. Tudo bem? Tudo sim, com a senhora. Tudo bem também. E aí, como estão os estudos para a prova na quarta, William? Então, tava correndo atrás um pouco aqui do prejuízo. Teve... Semana passada foi bem corrida, né? Em questão das outras disciplinas, mas até agora eu tô entendendo. Tá conseguindo acompanhar, compreender os exercícios das aulas? Você pegou o livro do Stuart mesmo, William? Sim. Eu tinha até uma dúvida com a senhora, porque a gente tem a 7ª edição. Eu não sei se tem muita diferença para a 8ª. Não, eu acho que estudar pela 7ª para a 8ª muda assim. Às vezes tem mais exercício resolvido em um exercício outro diferente, mas as duas não tem muita diferença. É na questão mesmo dos exercícios, né? Eu fiquei com essa dúvida, porque sempre muda um pouquinho alguma coisa. Isso, aumenta um exercício, aumenta mais exemplo, mas se quiser olhar pelos dois assim, né? O 8º tem lá na biblioteca da Unemate, mas então, não tem problema não. É que a biblioteca da Unemate às vezes não... Pelo menos eu prefiro o PDF, pelo menos algumas vezes. Sim, né? Aí a gente sabe que tem alguns modos aí de cada aluno conseguir o livro e usar o livro, sem problema. Tem a 7ª edição, é a mesma coisa. E agora, William, eu só estou repassando os slides aqui para a gente relembrar. Estou repassando aqui, estou na parte de séries, né? Vendo essa questão de convergência e divergência, e a gente logo já vai relembrar aqui. Tudo só relembrando os slides mesmo,
sobre a questão de convergência e divergência, e até chegar na última aula, que foi série de potências, a série de Taylor. Você está estudando aos poucos aí, então, e está tudo certo. Está fazendo os exercícios e está conseguindo aí do Stuart. Sim, estou estudando aqui. Perfeito, então. Então não vai fugir desse daí do Stuart, não. Tá? Você está conseguindo acompanhar, aí eu vou ver se eu libero a prova e deixo vocês fazerem 24 horas para ter um tempinho a mais por causa dessa carga aí de disciplina. Mas então tá bom, estou disponível. Qualquer coisa, tá? Eu estou só repassando. Obrigado, professora. Por nada. Então, ó, a gente viu aí o teste da divergência, né? Na primeira semana, em séries de potência. E depois aí a gente viu alguns teoremas aí também, quando eu tiver duas séries, né? Então, se eu tiver uma série AN-BN e elas forem convergentes, então, né, as séries multiplicadas aí por uma constante vai ser convergente. A mesma coisa que vale para limite de sequências, né? A gente pega e carrega as propriedades de limites e sequências. Então, soma da série, de subtração de série vai ser convergente, se as duas forem convergentes, tá? E assim sucessivamente, tá? Aí, essa daí que a gente já entrou na outra semana foi os testes, tá? De integral, teste de somas, teste da razão. Deixa eu abrir aqui o outro slide. Deixa eu fechar esse um aqui. Deixa eu abrir o outro aqui. Deixa eu apresentar aqui, já eu mostro aí na tela para vocês. Apresentação do slide, iniciar. Deixa eu fechar aqui esse para ver o que está ocorrendo aqui. Aula 3, beleza. Deixa eu mostrar para vocês. Beleza, então aí na nossa aula 3, a gente começou a ver os testes, que é o que a gente vai usar para sequências também, de acordo com a sequência a gente tem, né? A característica dela, a gente poder usar cada teste de acordo com a característica dela, tá? Se você passeou aí também pelo Stuart, você viu que tem uma maneira de eu saber qual teste eu usar. Tem um capítulo aí que explica certinho isso, tá? Então, quem está usando o Stuart, igual eu indiquei, até o mesmo Guidorize tem também. É bacana que tem aí umas dicas aí para saber qual teste usar, de acordo com a série. Mas isso vai estar bem explicado, vai estar indicado qual teste usar em cada exercício lá na prova, tá? Porque eu nem explanei aqui para vocês, mas para um futuro, para outras disciplinas, tem esse capítulo lá no Stuart, caso vocês queiram, tá? Bom, veja, quando a gente tem uma série, nem sempre a gente consegue é fácil determinar aquela soma, né? A gente viu isso, que eu tenho lá, eu vou abrir a soma da série, e nem sempre aquele AN é fácil de se encontrar. Então, a gente vai trabalhar com as somas parciais, né? E ver outras formas de definir se a minha série é ou não convergente. Aí eu relembrei sobre a definição da integral imprópria, tá? Aí eu defini a integral imprópria, e nela, já embutido nela, tá essa questão de convergência e divergência, que é de acordo com o resultado que ela me der, tá? Se fosse mais infinito, menos infinito, ela ia ser divergente, e se tivesse um valor, ia ser convergente. E além disso, que a integral imprópria também serve para a gente usar uma área e definir uma área, né? Estimar uma área, tá? Então, aí, se a minha integral fosse convergente, né, no teste da integral, então a minha série também seria convergente. Então, para eu saber se era convergente ou divergente, eu tinha que usar o teste da integral, tá? Para saber se a minha série é ou não convergente, tá? Indo para o infinito. E aí eu dei um exemplo aí, ó. Se essa série aqui é convergente ou divergente, né? Essa série 1 sobre K, ln de K, né? Variando de 2 até o infinito. E a gente usou o teste da integral como? Aplicando a integral nessa função, né? A gente pegou a função, e daí a gente aplicou a integral indo para o infinito. E aí a gente viu como ia para mais infinito, essa série aqui era divergente, tá? Além disso, aí a gente viu outro exemplo aí no teste da integral, uma sequência aqui simples, 1 sobre n quadrado mais 1. Aí ele falou, analise aí a convergência, né, ou a divergência. A gente vai usar a integral novamente, tá?
Então, a gente viu que a função era contínua, positiva e decrescente, tá? Que é a definição lá do teste da integral. Então, aí a gente pegou e reescreveu isso daí, né, dentro da integral, calculou a integral, viu que deu um número, né? Então, ela era convergente, tá bom? Daí a gente viu também um teste da comparação, né? Isso aqui é a finalização lá, dizendo que é convergente porque deu um número pelo teste da integral, né? Sempre finalizar bem o exercício explicando o que você fez e o resultado que você fez. Aí a gente viu o teste da comparação, que a gente comparava a partir de uma série que a gente tivesse, a gente reescrevia aí uma série que a gente já conhecesse ou uma parecida a partir do que a gente tinha e comparava. Porque se essa daqui fosse convergente, provavelmente essa seria também, tá? Então foi isso que a gente fez aqui, ó. A gente já tinha visto que isso aqui era convergente, porque era uma série geométrica, e daí a gente só viu, né, se uma era menor do que a outra, porque é isso que no próximo slide vai falar, né? Que se o AN fosse menor que o BN menor que o AN, então a série ia também ser convergente ou divergente, de acordo com o resultado que eu tivesse, tá? E aí, a observação que esse teste de comparação era mais limitado, porque era somente para séries de termos positivos, ó. Olha o que era o teste da comparação. Né? Eu tinha duas séries de termos positivos, então seria convergente, ó, se a série BN fosse convergente, que era essa nova série que eu tinha pegado, ó, essa 1 sobre 2 elevado a n, por exemplo, e os termos da série anterior e a série fossem menores ou iguais à série que eu tivesse, então ia ser convergente também, igual foi mostrado aqui, ó, tá? Então, esses termos aqui são sempre menores, porque eu estou somando um e isso daqui está diminuindo. Então, um era menor do que o outro, então seria convergente também. E da mesma forma acontecia com a divergente, só mudando aqui que os termos ainda seriam maiores, então seria ao contrário disso daqui, tá? Bom, viu então o teste da comparação. Deixa eu ver aqui. Aí a gente viu também o teste da comparação usando os limites, tá? Então a gente tinha o teste aí, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a n. Aí a gente pegou, igual a gente pegou e reescreveu esse bn a partir daqui, a gente calculou o limite, né, de um sobre o outro, ó, de 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Depois isso daqui, ó, 1 sobre 2n, está dividido. E aí a gente calcula o limite indo para o infinito. A gente vê que deu um valor maior do que zero, esse teste da comparação. Então, a série converge, tá? É o mesmo exemplo usando dois tipos de teste, né? O teste da comparação e estendendo isso através do limite também. Tá? Ou da comparação dos termos ou do limite. Você pode achar convergência e divergência para essa série, tá? Aí tem outro exemplo igual, tá? E daí a gente viu um pouquinho das séries alternadas, que a gente também já estudou aí, né? Estendeu isso para a gente ver na série de potência, tá? Que a gente viu na última aula, a série de Taylor e McLaurin. Então, aí a série alternada é o que alterna aqui, ó, no sinal dela, tá? Ela oscila entre mais e menos, ou até 4 positivo, 4 negativo, né? É uma série alternada, tá? Aí ela foi escrita assim, ó, nesses dois exemplos aqui que foi dado, tá? E daí a gente tem um teste especialmente também para a série alternada, tá? E esse teste da série alternada, que eu acho que eu até separei um exercício desse para a prova de série alternada, é a gente relembrar, né? E a gente testar aqui essas duas propriedades, né? Porque para ser convergente uma série alternada, tem que acontecer essas duas coisas aqui, tá? A gente tem que ter sempre o próximo termo da série vai ser menor que ou igual ao anterior, e o limite de n no infinito, né, da série que eu tiver, do termo enésimo termo da série, tem que ser igual a zero, tá? Aí ele tem uma série harmônica aí também, tá? Que deu de exemplo, ó, essa série harmônica ele diz que é alternada, tá? Aí ele deu aqui a expressão dela, ó, o AN, e daí ele viu se satisfaz. O próximo termo sempre é menor que o anterior? Ó, aqui tá crescendo, tá?
Então, está diminuindo isso daqui. Quanto maior aqui embaixo, menor está indo. E aí, ele calculou o limite existe, está indo para zero. Então, ela converge pelo teste da série alternada. Tá? Aí, isso a gente viu mais um exemplo, ó, tá? Refaçam esses exemplos aí resolvidos que provavelmente vocês vão se deparar com ele na prova, tá? Algum deles. E daí a gente viu séries absolutamente convergentes, que também são bem importantes lá em série de potência, né? Quando a gente vai ver convergência e divergência em série de potência, tá? Aí a gente viu que se uma série é absolutamente convergente, ela também vai ser convergente, né? Aí para a gente testar se ela é absolutamente convergente, a gente pega ela em módulo, né? A gente pega ela, os números positivos dela, tá? Aí a gente lembrou, tá? Que uma série desse tipo 1 dividido por n elevado a p é convergente se esse expoente aqui for maior do que 1 e divergente se esse p for menor ou igual que 1, tá? A gente viu um exemplo aí, ó. Quando a gente quer saber se é absolutamente convergente, a gente tem que colocar o módulo aí na série e observar, né? Aí a gente já relembrou aqui, ó, em questões quando eu tiver 1 sobre n elevado a p, p maior do que 1 é convergente, menor ou igual a 1 é divergente. Então, eu vou analisar ela aqui, ó, como é em módulo, esse menos aqui some, fica 1 sobre n ao quadrado, tá? 2 é o quê? Menor ou igual a 1, ó. Se for maior do que 1, é convergente. Menor ou igual a 1 é divergente. Então, ela é convergente, tá? E daí, a gente tem ainda, tá? Outro exemplo aí de série harmônica. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uso o módulo e vejo se é convergente ou se é divergente. Ó, aqui é igual a 1, o meu n, tá? Se p é igual a 1, então é divergente, pelo que a gente viu, né? Pelo que a gente relembrou aqui, tá? Se é menor que ou igual a 1, então diverge. Como aqui é igual a 1, então ela diverge, essa série harmônica aqui. Tá? E daí a gente pode ter aí também, que a gente viu, uma série AN, ela pode ser condicionalmente convergente, tá? Se ela for convergente e não for absolutamente convergente. Então, eu posso pegar uma série e quando ela está no seu estado natural, sem eu colocar ela em módulo, ela ser convergente, e quando eu colocar ela em módulo, ela não ser convergente. Isso quer ser condicionalmente convergente, tá? Então, se uma série é absolutamente convergente, então ela é convergente, que é um resultado que a gente usou muito, né? Inclusive naquele teste, usando os testes da razão, que a gente viu nas aulas seguintes, nessa mesmo, né? E a gente usou muito para resolver exercícios da outra aula, né? Da série de potência. Então, aí a gente tem o teste da razão, ó, que a gente calcula o limite do módulo do meu próximo termo da minha sequência dividido pelo termo anterior. Se desse menor do que 1 o resultado, então ela era absolutamente convergente, a série original. Se desse maior do que 1, né, ou o limite fosse para o infinito, então essa série era divergente. Tá? Se desse igual a 1, eu não poderia fazer nada. Foi exatamente o que a gente usou para fazer a série de potências lá, né? Como que a gente via lá? A gente usou para ver o raio de convergência, o intervalo onde a sequência, onde a série diverge ou converge, né? A gente usou muito esse teste da razão e ele é muito importante, tá? Provavelmente você vai deparar com um exemplo de teste da razão na prova, algum exercício, né? Para usar o teste da razão, que a gente usou bastante, então vai cair na prova, né? Então, se eu te der lá na prova, um exercício para falar se esta série para eu estudar a convergência absoluta dessa série, você vai usar o teste da razão, tá bom? Que é pegar e calcular aí, né, o enésimo termo mais 1, né, da sequência, dividido pelo enésimo termo, e daí observar o resultado aí, passando o limite, né, se dá maior que 1, menor do que 1, e isso analisar aí. Menor do que 1, então a série é absolutamente convergente, portanto convergente, menor do que 1, né? Desculpa, menor do que 1 é absolutamente convergente, portanto divergente. Maior do que 1, ela é divergente, igual a 1, eu não sei nada sobre essa série, tá bom? Aí da mesma forma, ó, exemplo resolvido lá do Stuart, tá? A gente pode revisitar. E aí na próxima aula, que foi a última que eu dei, opa, Emanuel, boa tarde.
Tô relembrando aí Oi. as aulas que a gente deu. Você tá indo bem, Emanuel? Tá conseguindo fazer os exercícios? Pegou algum Peraí, deixa eu livro só... para estudar? Eu tô junto com o Pedro, né? A gente tá direto aí, Ah, estudando bacana. junto. Ah, Inclusive, ele não pôde estar aqui agora por conta do nosso trabalho de desenho que tem que entregar hoje ainda. Aí eu vim não, aqui. tudo bem, sem problema aí. As aulas vão estar gravadas aí sempre. Eu sei que a correria é bastante, é muita aula para assistir. Mas tá tranquilo, qualquer coisa, só entrar em contato, qualquer dúvida, tamo aí, tá? Hoje eu só tô revisando, passando por todos os slides que a gente já viu até aí, da primeira, segunda semana. E aí eu tô finalizando agora, eu vou começar com a última aula que a gente teve, tá? Fica à vontade para interromper, para tirar qualquer dúvida. Tudo bem. Já já vou apresentar a tela aqui para vocês. Só deixa eu abrir o arquivo da última semana de aula da gente. Veja, e por último, que foi a aula passada, né, da segunda-feira passada, a gente viu a definição de série de potência, a gente viu como que a gente representa uma função como série de potências para a gente já trabalhar o que a gente sabe, né, em termos de série de potência, e viu série de Taylor-Maclaurin. E aí a gente estendeu todos os testes que a gente já aprendeu, da razão, que eu falei que é importante, da série alternada, enfim. A gente estendeu aqui para usar em série de potência também. A gente viu como a gente escreve uma série de potência. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Né? A série de potência se dá por coisas desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma constante, tá? E eu tenho x que vai variar na série de potência, tá bom? Então, a série de potência é uma função, é como uma função polinomial, só que ela é infinita, tá? Então, ela não tem fim. E o domínio dessa série de potência vai ser em todos os x que a série convergir, tá bom? Então, aonde o x converge, aonde essa é o domínio dessa série de potência, tá bom? Aí, se eu fizer né, se eu fizer todas as constantes aqui igual a 1 e sobrar só o x aqui, eu vou ter que essa série vai se transformar numa série geométrica. E aí a série geométrica é muito simples de trabalhar, né, que a gente já sabe qual que é a soma dela e a gente já sabe onde ela converge e onde ela diverge, tá? Então, ó, por exemplo, se eu der meio naquela série de geométrica, que é uma série de potência, né, ela vai ser uma série convergente, pelo que a gente já sabe, que é o módulo da razão sendo menor do que 1, ela converge, então a razão vai ser meio, né? Se a gente coloca 2 aí, ó, a gente vai saber que ela diverge, porque o módulo da razão é maior do que 1, tá bom? Então, aí daqui para frente, ó, é série geométrica, é as séries que a gente consegue. Apesar de ter a definição de uma série de potência, a gente vai tentar sempre remeter às séries que a gente já viu, tá? E daí a gente viu quando ela está centrada num valor A, né? E aí a gente viu os raios de convergência ali para frente, o que vai acontecer. Então a gente viu, ó, se eu tenho uma série de potência, que isso aqui é uma série de potência, né? Quando que ela converge, quando ela diverge? Usando os testes que a gente já viu, né? O teste da razão, né? Que é igual aqui, ó, módulo do enésimo termo mais 1 dividido pelo enésimo termo, tá? Então a gente vai ver, ó, analisar quando a expressão aqui, ó, essa x menos 3, quando é maior do que 1, quando é menor do que 1, para a gente saber quando converge e quando diverge. Aí tem um adendo aqui, uma inclusão a mais, que a gente vai ter que saber também na série de potência o que acontece quando o limite aí dá 1, né? Quando ela está sendo igual a 1, né? Que foi no exercício que a gente fez aqui, que a gente vai substituir os valores para a gente saber o que acontece com 1, né? Então, a gente vai ver quando o resultado da minha série de potência vai ser menor do que 1, para ver quando ela converge, e quando ela vai divergir, né? Quando for maior do que 1. Aí eu vou resolver isso daqui, aí eu vou ter o meu intervalo, que ela converge, que vai ser entre 2 e 4 nesse exemplo aqui, e depois a gente vai ter quando ela diverge, tá? Quando for o contrário disso daqui, tá? E exatamente igual a 1, quando eu estava falando, a gente vai pegar esse x que tem aqui, né? O 4 e o 2, vai substituir na minha série, tá?
e vai ver o que acontece. Se a nova série que eu tiver vai ser convergente ou divergente. Então, eu vou voltar lá na série que eu dei. Aqui no lugar do x, eu vou colocar primeiro 2, resolver, vai ficar 2 menos 3, vai ser menos 1, elevado a n sobre e, né? E daí eu vou ver nessa série, eu vou observar se ela converge ou se ela diverge, para saber se nesse intervalo de x igual a 1 e 2, aonde eu vou ter aí a convergência e a divergência nos extremos do meu intervalo, tá? Aí a gente calculou aqui, se a gente colocasse 4 na série, ela ia ser uma série de tipo 1 sobre n, que é aquelas séries harmônicas, então ela era divergente, tá? No 4 aqui, ó. Por isso que o intervalo ficou aberto, porque em 4 a série não converge. E aí a gente substituiu o x igual a 2 lá e viu que a série converge, né? Por ser uma série alternada, que a gente já resolveu. Então, o 4, colocando esse igual aqui, a gente incluiu, né? Então, ela vai convergir neste intervalo, tá? A gente viu ainda uma função que é muito, né? Bessel, que modela muitos problemas da física, da química, né? Aí a gente resolveu, né, esse exercício, né? Viu que ela era convergente, o domínio dela era possível em todo o conjunto dos números reais. A gente viu ainda somas parciais dessa função e viu o gráfico dela, tá? E daí a gente viu mais algumas propriedades de série de potência, para a gente saber, né, o que fazer em cada situação, para a gente entender o que acontece. Então, a gente viu que a série converge quando x igual a A, que a série converge para todo x e que ela pode convergir no intervalo menor do que R e divergir no intervalo maior do que R. Essas são as 3 possibilidades que eu tenho quando eu tenho uma série de potência centrada numa constante A, no valor A que eu tiver aí. Ou ela converge só para um número, que é o número A, ou ela converge para todo x, ou ela converge num determinado intervalo e diverge em outro, tá? Quando for maior do que esse intervalo, a gente restringe isso. Da mesma forma que a gente fez lá naquele exemplo, lá do menor x maior ou igual que 2 e menor que 4, a gente analisa esses raios de convergência para saber se eu vou deixar um intervalo aberto, aberto, fechado, fechado, aberto ou fechado, fechado. Né? Esse é o meu raio de convergência. E quando que eu encontro isso daí? Tá? Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série. Olha o teste da razão de novo. Vamos usar o teste da razão. Vou chegar em 3 módulos vezes o módulo de x, tá? E aí eu vou analisar quando converge e quando diverge, tá? Aí menor do que 1 converge, maior do que 1 diverge. Aí deu aí o módulo de x. Então, esse raio de convergência, aquele azinho, vai ser 1/3, né? E daí a gente já relembra aí série alternada, que é essas duas condições, né? De um termo ser sempre menor que o anterior e o limite ser igual a 0 da sequência quando n está indo para o infinito para ser convergente. E daí a gente vai trabalhar esse raio de convergência. A gente vai substituir menos 1/3 e 1/3, que foi o que a gente encontrou lá, ó, né? Onde a série converge e diverge, a gente vai ver o que acontece aí nesse raio de convergente. A gente substitui na série, observa a série, vê se converge ou diverge. Se precisar usar novos testes, a gente usa para saber isso, tá? E daí a gente consegue, ó, nesse caso aqui, de x igual a 1/3, a gente resolveu aqui, né? Ele falou que converge pelo teste da série alternada, e o menos 1/3, ele diz que diverge. E daí eu vou saber como escrever o meu intervalo, tá? Em menos 1/3 diverge e 1/3 converge. E daí a gente viu como que a gente representa a função como uma série de potência. A gente viu que a gente sempre vai reescrever, né, de acordo com a... Sempre não, né? Mas na maioria das vezes a gente vai reescrever uma função que a gente tem como uma série de potência, para ficar mais fácil os nossos cálculos. Então, se eu tenho aí, por exemplo, uma função 1 sobre 1 mais x², eu vou reescrever ela como uma função, como uma série geométrica, tá? Para que eu possa usar a soma do termo da série aqui, ó, da série geométrica que eu já conheço. Em vez de eu ficar abrindo e vendo o que é cada soma, eu só reescrevo a minha série, né? Tá? Então, a gente vai pegar, ó, a gente vai sempre reescrever em A sobre 1 menos R, para a gente poder usar, né, as propriedades da série geométrica. Então, a gente tem 1 mais x², então a gente vai colocar o menos em evidência, para a gente ficar, né, com A sobre 1 menos R.
O A é o primeiro termo e esse R é a razão. Daí a gente abre aqui, ó. Aí a gente viu que a série é geométrica, tá? E aí a gente vai ver que sempre esse menos x ao quadrado aí vai ser menor do que 1, ela vai convergir em menor do que 1, tá? E aí esse intervalo de convergência vai ser menos 1 em 1. Aí a gente faz isso para todas, ó. Esse aqui é bacana, assim, ó. Dá até para pôr na prova, bem simplesinho de fazer, tá? E daí a gente resolve ver o intervalo da convergência. Ó. Nesse caso aí foi menos 2 e 2, né? A gente pega o R, né? Que é esse R aqui, ó. A é o 1, né? E esse aqui é o R, a minha razão, e analisa se a razão é menor ou maior do que 1, tá? E daí a gente estendeu isso também para derivação e integração de série de potências, que a gente viu que a gente vai ter, né, os mesmos raios de convergências da série de potência vai se estender para quando eu integrar, para quando eu derivar ou integrar a minha série de potência, tá bom? Aí eu posso escrever também dessa forma aqui derivada, d dx, né, df dx, e desta forma integral. E aí a gente deu um exemplo, né? Na derivação também, ó. Ele reescreveu 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado, aí ele derivou, tá bom? E a partir da derivada, ele já tem o mesmo raio de convergência da função original, né? Nada vai alterar, eu só... E aí, igual eu falei, se estende todas as propriedades aí de regra do tombo, soma mais um em cima, divide pelo que você somou, né, em questão de técnicas de integração e derivação, tá? Bom, e aí, por fim, a gente viu a série de Taylor-Maclaurin, a gente viu aí como representar, como achar os coeficientes de uma série de potência que a gente tiver aí, ó, usando a fórmula de Taylor e de Maclaurin, né? Daí a gente deduziu essa fórmula, tá? E aí a gente chegou, né, na série de Taylor, tá? E aí a gente viu que a Maclaurin se resume a colocar zero em A, né? Esse A aqui, em vez de ser um qualquer, né? A gente viu que é chamado de Maclaurin quando for zero, né? Devido ao nome do pessoal aí, da pessoa que descobriu, do matemático que descobriu, né? Essa função e essa recorrência. A gente viu um exemplo, ó, do E de x, que é o mais simples, tá? Que entendendo esse daqui, você estende para qualquer um, né? E aí a gente usa a fórmula, substitui, usa o teste da razão, e daí a gente vê a convergência da série de Maclaurin. Bom, aí a gente viu o exemplo também para a série de Taylor, viu essa questão de resto, né? O polinômio aí, a gente viu a representação gráfica. Deixa eu ver aqui. Esse TN aqui é as somas parciais. Deixa eu voltar aqui que eu estou passando rápido demais. Bom, aí a gente viu, né? Quando uma função é igual à soma da série de Taylor. Aí a gente usou o polinômio do resto, tá? E aí, desse polinômio do resto aqui, para ver essa igualdade, a gente, além de ter plotado o gráfico, a gente chegou em alguns resultados aí que pode ser útil de acordo com o problema que a gente tiver, tá? Aí a gente, pela propriedade aí, né? Se a gente tiver o resto da função mais as somas parciais dela e for igual a f de x, isso daqui, então, né? Essas somas parciais aí, né? É o polinômio de Taylor de grau f em A, e o limite do resto vai ser igual a zero, tá bom? Bom, aí a gente tem para I de x no ponto A, a gente viu no ponto 0, depois viu no ponto 2, e aí eu dei alguns exemplos que tá também aí resolvido no livro do Stuart, tá? Mas, de modo geral, eu quero pedir para vocês mais rever mesmo esses exemplos resolvidos aí do livro do Stuart, em cada sessão que a gente estudou aí, de séries, de sequências e dos testes, tá? Vê bonitinho aí o que eu selecionei também, refaçam, entendam o que tá lá, porque a prova não vai fugir disso. Aí quarta-feira eu vou
liberar a prova, vou deixar vocês fazerem 24 horas da prova, tá? Para vocês terem mais tempo aí, para fazer bem bonitinho, resolver. Eu vou liberar ela em PDF, pelo aquele canal de notícias e deixar também na nossa... nos nossos tópicos de aula, a prova. Aí na prova eu vou colocar todas as orientações de como que é para me entregar, mas vai ser entregue via caixa postal. E é isso, aí na quarta eu libero. Se até lá vocês tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, na hora que vocês estiverem fazendo, até os resolvidos, falar, professor, o que aconteceu nesse passo aqui, assim, assado, pode me procurar também, que aí eu tô aí para ajudar vocês em qualquer coisa, tá? Ok. Bom, é isso. Tem alguma dúvida para agora? Por enquanto, tudo ok. Tudo ok, né? Então, beleza. Revisar depois das aulas só, né? Isso, aí depois quarta-feira eu dou, aí dou 24 horas para vocês resolver, vocês ficarem mais tranquilos. E aí semana que vem, na segunda, a gente começa a ver equação diferencial ordinária. A prova libera que hora mesmo, professora? Rapaz, eu não sei que hora que eu vou liberar. Eu ia liberar à noite. Não, vocês não é da matemática, vocês é da engenharia, 1h30. Mas eu acho que de manhã mesmo, se eu conseguir, eu já libero para vocês. Mas para entregar até no outro dia, no último horário, assim. Mas tentar não, né? Eu vou colocar uma cláusula lá, porque às vezes você quer fazer até domingo me mandar a prova. Então, tentar, né, e conseguir entregar a prova em 24 horas. Porque vai ser simples a prova, não vai ser difícil. Então, aí eu tô contando com vocês aí, com o resto da turma que vocês tiverem aí, vocês estão em 2 aqui, deve ter mais 7 pessoas, se ninguém desistiu. Vai estar tranquilinha a prova, só me entregar assim em 24 horas para eu corrigir tudo junto, né, para não ficar mandando vários e-mails, mas aí é só isso mesmo. O mais rápido possível na quarta-feira eu libero para vocês me entregarem na quinta, até a noite na quinta. Ok. Beleza, gente? Alô, meninos, brigadão aí pela presença. Tchau. Tchau. Obrigado, professora.